gente estamos aqui inaugurando, né, estreando um espaço novo, o podcast Despertar da Loba. É um projeto novíssimo que vem aí para somar, né, um espaço para mulheres, para a gente falar de autoconhecimento, de mulheres para mulheres. Eu tenho aqui na mesa uma mesa de peso, tá? Uma mesa maravilhosa com especialistas, com mulheres, né, que vão poder contribuir com a sua experiência profissional, também com a sua bagagem como mulheres, né? E eu quero apresentar aqui o nosso círculo, eu quero chamar essa mesa de um círculo de mulheres. A gente tem a psicóloga Vera Cánovas, ela mandou para mim a descrição dela e eu quero falar, né, porque vale muito. Ela é mãe, filha, esposa, amiga e psicóloga. Depois ela é psicóloga, né? E Vera, ela é psicoterapeuta clínica junguiana e tem mais de 30 anos de experiência. Vera é bastante conhecida aqui em Salvador e é a idealizadora e coordenadora das vivências Ânima e Jornada da Sábia, que são projetos que existem desde 2020, então já se vão aí... 2000. Então são 23 anos, 23 né, Vera? Anos. Então, bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente e ter topado... trazer a sua sabedoria. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Temos também aqui doutora Aline, né, que é médica, mastologista, e que é também graduada na dinâmica energética do psiquismo. Então, é uma médica que tem esse interesse, né, e essa abertura para olhar os pacientes, as pacientes dela de forma integrativa, né? E que é um dos focos aqui do nosso podcast. E, por fim, aqui, para fechar esse terceiro elo, nós temos Cissa Marbach, que é minha colega jornalista. Nascemos no mesmo dia, somos cancerianas, filhas de Oxum. Tantas coincidências, né? Quando a gente se conheceu e que a gente viu que a gente tinha... E Cissa é taróloga, gente, e é também mestre reiki e mestre de várias outras terapias complementares e integrativas. Por que que a gente está aqui junto, né? Vocês perceberam que temos aqui pessoas representando corpo, mente e espírito, né? Porque a gente quer falar sobre esse universo feminino abordando essas três vertentes. Eu quero falar um pouquinho sobre como que surgiu, né? Aproveitar que é o primeiro episódio e falar um pouquinho sobre o surgimento do Despertar da Loba. Eu já tenho alguns anos participando de Círculo de Mulheres, que são os círculos, são encontros que acontecem há muitos milênios, na verdade. Mulheres se encontram para falar de coisas e para se cuidarem, né? Umas das outras. E nos dias atuais, esses círculos acontecem como um ambiente seguro, né, para que essas mulheres possam falar das suas questões do dia a dia, os seus desejos, os seus obstáculos. E eu sempre ficava pensando o seguinte: poxa, é tão rico esse momento do círculo. E na maioria das vezes aquilo ali se perde, né, porque é rico. É tocante, é transformador, mas é um momento íntimo. Então, você não tem como levar aquela experiência para frente, né? Aquela experiência fica em você. E a ideia do Despertar da Loba é que a gente possa ter esses círculos de conversas registrados, né? Para que a gente possa enxergar essa mulher nessas três camadas de corpo, mente e espírito, para que ela possa reforçar dentro dela essa necessidade de se olhar, porque esse autoconhecimento vai conduzir ela por caminhos mais seguros e mais tranquilos, digamos assim. E falar também de autocuidado, porque o que é que acontece com a mulher, né, gente? Todo mundo que é mulher sabe, né? A gente entra naquela correria, naquele ritmo de trabalho, né, de cuidar dos filhos, enfim, de casamento. E muitas vezes a própria mulher ela deixa de estar focada também nesse autocuidado dela. Então, Despertar da Loba é esse ambiente onde a gente vai trazer essas questões,
mas muito mais ligadas ao universo do sentir, ao universo emocional dessa mulher. Então, o propósito do podcast é esse, né? Eu preciso dizer que eu estou muito feliz, porque foi um movimento muito pessoal, primeiro. Quando eu comecei a participar do Círculo, já tem alguns anos isso, eu criei um Instagram, Despertar da Loba, que tá lá, tá, gente? Sigam Despertar da Loba Oficial. E eu comecei a fazer alguns registros de insights e de coisas que a gente ia falando ali, porque jornalista gosta de se expressar, né, dessa forma. Então, eu comecei a fazer lá o perfil do Instagram. E aí, em determinado momento, fiz, não, isso aqui pode crescer, isso aqui pode, né, chegar a mais pessoas. Então, resolvemos fazer o podcast. Sonho que se sonha junto acontece, né? E aí, enfim, vieram parcerias maravilhosas. Então, eu quero agradecer muito. Primeiro, as minhas amigas. Estou com Paula Araújo ali na produção. Botei a delegada de polícia para cuidar de produção de podcast, Estamos gente. bem seguras. Estamos bem seguras. Então, primeiro, agradecer a ela, a Maria Laíde, a todas as meninas do meu círculo. Quero agradecer muito, porque a gente já nasce nesse super estúdio, né? Graças à sensibilidade dos rapazes, tá? Vamos registrar aqui que temos nos bastidores uma equipe ótima, super acolhedora de rapazes, né? Aqui da XC Estúdio, que é o melhor estúdio da Bahia, do Brasil. Então, agradecer muito esse apoio. E estamos também aqui com o apoio da Pitcha Brasil, que é uma marca de roupas baiana, né? E que tem esses kimonos maravilhosos de seda indiana e que está aqui vestindo a loba que vos fala, tá? Então, gente, dito isso, eu queria também explicar um pouquinho do nome, porque Despertar da Loba, né? As pessoas relacionam logo com a idade da loba, com essa mulher madura que quer se libertar sexualmente. E não é isso. O Despertar da Loba, ele veio, o nome, em função do livro. Eu até trouxe ele aqui. É uma bíblia, né? Uma maçaroca de 500 páginas. É um livro, Mulheres que Correm com Lobos, da psicoterapeuta Clarissa Piccola. Então, é um livro que existe há algumas décadas e no período da pandemia ele voltou com força total. É um best-seller, já foi traduzido para várias línguas e é um livro que fala sobre mulheres de uma forma diferente, por isso que ele fez tanto sucesso. E eu tive a oportunidade de ler esse livro porque a gente já ouviu... Mulheres que Correm com Lobos, já ouvi falar desse livro, né? Todo mundo meio que fica nesse radar do livro. Então, eu comprei o livro porque a minha terapeuta, na época, me sugeriu. E aí veio a pandemia. E aí eu comprei o livro e o livro ficou em casa, né? E eu olhava assim, gente, Mulheres que Correm com Lobos, como é isso? Essa mulher, será que ela vive na floresta? Será que é uma mulher... tipo Mowgli, aquela coisa, enfim, mexe com esse imaginário, né? Porque a gente pensa que é uma mulher que mora numa floresta, tipo Jane do Tarzan. E aí a gente começa a ler o livro e o livro traz uma referência, fala sobre uma mulher selvagem. E aí dá um curto-circuito maior ainda na nossa cabeça quando a gente tem essa referência, né, da mulher selvagem. E aí, logo na introdução, ela apresenta essa mulher selvagem, ela explica o que é essa mulher selvagem e ela faz a correlação dessa mulher com os lobos. E o lobo, gente, nada mais eu vou dar um spoiler aqui, tá? Quem quiser ler o livro, leia porque é maravilhoso. Mas o spoiler é o seguinte: o lobo que ela se refere no livro nada mais é do que a essência feminina. Toda mulher nasce com essa tecnologia, né, do sentir, a intuição. Gente, eu lembrei tanto da minha avó Chica com esse livro, porque quando a gente envelhece, a gente vai virando essa feiticeira, essa bruxa, né? E todos esses sentimentos,
essas sensibilidades, elas afloram, né? E aquela coisa que a mãe da gente tem, quando a gente chega com um amigo novo, um namorado novo em casa, e aí bate o olho e fala, ih, não vá ali não, que ali não dá certo. Aquilo ali não vai... ou então, você é adolescente, aí a mãe fala, hoje você não vai sair. E aí a gente fica zangado, fica chateado. Engraçado que eu sempre respeitei isso, assim, quando tinha interferência de não vai, eu não ia, tirava minha roupinha e ia dormir chateada, mas sempre dava um BO, porque existe isso, né? A gente tem essa vozinha de não vá ali que vai dar problema, ou vá naquele caminho. Eu acho que esse podcast hoje, esse círculo, ele foi um chamado, assim, foi muito a intuição gritando, faça, traga, porque as pessoas precisam ouvir sobre essas coisas. E, na verdade, a gente, quando entra nesse ritmo de vida, nessa correria, a gente vai deixando essa vozinha para trás. O que é muito perigoso, né, no caso da mulher. Porque não se ouvir e não sentir, não se permitir sentir, pode te transformar numa mulher vazia, assim, a palavra é essa. A pessoa se esvazia. E por mais que essa pessoa, né, essa mulher, me chama muito a atenção quando eu vejo uma mulher bem-sucedida profissionalmente, ela tá linda, porque as mulheres estão envelhecendo, gente, super bem, 40, 50 anos, e a mulher está gatíssima, super em forma, mais linda do que nunca, muitas vezes mais bonita do que quando ela era jovem, na maioria das vezes. E essa mulher, de alguma forma, ela não tá feliz. Ela tá ali vazia, e aí a gente vai... Vera, eu quero que você comente sobre isso, sobre todas essa avalanche, né, essa epidemia que a gente vive das doenças mentais, de depressão, de síndrome do pânico, porque é difícil compreender por que uma pessoa que aparentemente está com tudo ok, ela não está ok. Todos esses cheques de casamento, filho criado na faculdade, tudo legal, o trabalho, ela faz uma coisa que realiza ela, os boletos estão pagos, e por que essa mulher está tão triste, tão vazia e deprimida e com todas as ansiedades da vida? Então, o Despertar da Loba, ele existe para trazer esses assuntos, porque essa conexão com o sentir pode ser um caminho para ela se reconectar com o que faz sentido para ela e com o que pode salvar ela desses caminhos que são mais vazios. Então, eu queria fazer um exercício, né? Que é o seguinte: tirando a nossa profissão, o nosso lado materno, né, que é o do cuidar e zelar pelos filhos, e tirando também os relacionamentos, né, que também são parte importante da vida. Quem é você? Quem é Cissa? Quem é Vera? Quem é Aline? Quem é Renata? E quem é você que está em casa? Eu quero lhe fazer essa pergunta. Saindo do trabalho, da maternidade, do relacionamento, quem é você? O que você ama fazer? O que te faz feliz? O que faz seu olho brilhar? O que faz... o que você faria de graça? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui, porque talvez o caminho do sentir esteja aí. Assim como o livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, a autora, ela traz 19 histórias e mitos de culturas diversas. E a partir dessas histórias, desses 19 contos, ela analisa os personagens e ela traz isso para a vida da mulher. Alguns insights e ensinamentos. Quer dizer, ela não dá a receita do bolo pronta, né? Mas ela mostra ali caminhos para que cada uma possa se apropriar daquilo e aplicar ou não na sua vida, né? Então, assim como o livro,
o nosso podcast também vai se basear em histórias de mulheres comuns, porque eu acredito muito no seguinte: a sua amiga, né, a sua familiar, a sua colega da faculdade, elas são ensinamentos ambulantes. Todo mundo tem as suas histórias, todo mundo vive as suas dores e delícias. E a gente precisa aprender a olhar para essas histórias e se inspirar. A gente não precisa entrar no curso, fazer uma pós-graduação, fazer horas de terapia. Muitas vezes é aquela história que está ali do seu lado que vai lhe trazer um caminho. Com base nisso, eu quero contar uma história de uma amiga, um relato, né? Ano passado, eu estava em Cumbuco, tá? Cumbuco é tipo Praia do Forte, lá no Ceará. A minha loba, gente, é aquática, tá? Então, eu amo estar no mar, eu pratico vários esportes no mar. Eu tenho uma loba aquática que, quando eu quero sentir, eu me agarro nessa loba aquática e vou para o mar. E eu estava no Ceará, era uma temporada mais ou menos mês de setembro, e recebi uma ligação de uma amiga. Era um dia de domingo, assim, umas 2 horas da tarde. Todos os meus amigos já tinham ido embora, porque a gente tinha passado alguns dias lá no Ceará. Todos os meus amigos tinham ido embora e eu estava na praia do Cumbuco sozinha. Eu acordei domingo sozinha, eu fui tomar café sozinha, fui fazer uma caminhada na praia, almocei num beach club maravilhoso que tem lá, que eu gosto muito, e eu tinha marcado uma aula de kitesurf, que inventei essa novidade, né? E eu estava lá esperando o horário da aula. E aí, uma amiga me liga, chorando. Eu estava assim, com um visual paradisíaco, né? Que a areia do Cumbuco é bem branquinha e tava um dia lindo, muitos kites então estava bem colorido, com as pipas todas no ar. E aí ela me ligou chorando, falando que estava triste. Ela estava recém-separada, essa amiga, né? E quando você se separou primeiro, que as amigas, você vira a consultora da separação das outras amigas que se separam depois, né? E aí ela me ligou: amiga, não é justo isso, porque as crianças estão passando o final de semana com o pai e eu estou aqui sozinha. Mas a mãe nunca deveria ficar sozinha, porque a mãe que gerou o filho, então ela deveria estar sempre com o filho. E aí eu deixei ela falar, né? Era o meu momento de escuta. Então ela falou, ela chorou, ela se desabafou. E aí, quando ela terminou de falar, eu fiz assim: amiga, tem 2 formas de olhar para essa situação. Ou você vai ficar em casa aí chorando enquanto seus filhos se divertem com o pai, ou você vai usar essa tarde linda de domingo para fazer algo por você. Aí eu transformei a chamada de voz em chamada de vídeo. E aí falei para ela assim: olha aqui, ó, eu tô em Cumbuco, sozinha, meus amigos foram embora, eu tô aqui esperando meu instrutor para ir para a Lagoa do Cauípe, que é um lugar paradisíaco aqui perto, e eu vou passar a tarde toda fazendo aula de kitesurf, tomando tombos ou curtindo um pouquinho de velejo, e depois eu vou ver um pôr do sol. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que te faria feliz hoje, agora? O que te faria feliz? Porque ou você vai ficar a tarde toda chorando, ou você vai usar essa tarde off, livre, maravilhosa, como uma oportunidade para você fazer uma coisa gostosa e que lhe faça feliz. E aí ela começou a repetir lá do outro lado: o que me faria feliz hoje? O que me faria feliz agora? Aí eu dei várias opções, né? Fiz: vai tomar um café na cafeteria do seu bairro, um café especial, gourmet, comer uma sobremesa gostosa, ou vai para o cinema, se leve para o cinema sozinha. Por que não? Qual o problema de você entrar no cinema e assistir um filme sozinha? Ou vá para o MAN, vai assistir o pôr do sol lá na Barra, né? Então, parece óbvio, mas não é. Porque quando a gente sai de alguns papéis da nossa vida, a gente não consegue, né,
enxergar o que nos faz bem. E o Despertar da Loba está aqui para ajudar outras mulheres a encontrar esse caminho. Não é fácil, tá? Eu não estou aqui querendo dizer que está tudo resolvido, porque é orar e vigiar, né? A gente desperta, a gente cria consciência, mas esse autocuidado e essa autorresponsabilidade que a gente precisa ter é todo dia. Dormir e acordar com isso aí no radar. E aí passou esse momento, eu voltei para Salvador, e no início desse ano, ela me comentou, assim, bem rapidinho, amiga, eu estou escrevendo um livro para crianças. Ela é pediatra, essa minha amiga. E na semana passada eu recebi o convite do lançamento do livro dela. E aí eu falei, ela encontrou com a loba. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, eu fiz, poxa, que bom, ela encontrou esse caminho do sentir e ela está escrevendo histórias para crianças, uma médica pediatra, que vai poder dar essa contribuição do sentir dela para as crianças. E é sobre isso. Então, a nossa proposta aqui, o nosso círculo, é para olhar para esse lugar das mulheres que precisam se reconectar. E por que é importante, né, essa mulher estar desperta e ela buscar a loba dela, né, que é a essência dela, a intuição, e ela se reconectar com esse lugar? Porque uma mulher que está conectada e que ela sabe dar espaço para esse sentir, é uma mulher que vai estar mais segura para impor limites na vida dela, né? Quando a gente traz isso para a prática, essa mulher conectada, ela vai saber dizer não no momento certo, ela vai saber se proteger de situações que adoeçam, ela vai saber fazer um movimento na hora de se libertar de um relacionamento que não faz bem, de um emprego que adoece ela e que traz uma ansiedade brutal. Ela vai saber entender que esse sentir não é fraqueza, porque muitas mulheres não abraçam isso, achando que esse sentir é uma fraqueza, quando, na verdade, é um superpoder que a gente pode usar. Então, essa mulher que está conectada com a essência dela, ela vai estar mais forte, ela vai saber se cuidar e ela vai saber se proteger dessas situações que são difíceis, ou pelo menos ela vai viver as situações com mais consciência, né? E sabendo que aquilo ali não está legal e que ela, no momento oportuno, ela vai precisar fazer esse movimento, né? Então, gente, é isso. Porque no final de tudo, o que a gente quer é ser feliz, né? Aquela pergunta que eu fiz lá para minha amiga, né? O que te faz feliz agora? A gente precisa estar conectada com a nossa loba para a gente ser feliz agora. Não é ser feliz quando a gente terminar a próxima pós-graduação, quando a gente trocar de carro, nem quando a gente comprar a roupa da nova coleção. É tudo isso também, né? Porque as questões materiais são importantes e quem está falando aqui é uma mulher que vai para dermatologista, passa botox, que gosta de vinho bom, que gosta de conforto, mas que na verdade não foi nem só um querer, né? O reencontro com essa essência e com essa intuição foi uma questão de sobrevivência, foi uma necessidade, né? Porque acho que esse momento, né, da maturidade, em que a mulher chega perto dos 40 anos, ela sente muito essa necessidade de se reconectar com todas essas questões, justamente porque os filhos crescem e a gente começa a enxergar que eles realmente vão seguir o caminho deles, e quem vai ser Renata depois que Caio e Hugo estiverem formados e vivendo na casa deles, né? Quem vai ser Renata, né, nesse momento, né, de um fim de um relacionamento que foi longevo, que foi importante, mas que não existe mais, né? Quem vai ser Renata, assim, no trabalho já me reinventei algumas vezes, e aqui estamos já na quarta, né, ou quinta
no quinto movimento, porque somos da área de comunicação e vim de uma geração, né, de jornalistas analógicos, digamos assim, e a gente teve que aprender, né, Cissa? Estamos aprendendo a lidar com o digital, né? Então, encontrar com essa loba tem sido importante para fazer todos esses movimentos, né? E eu espero que essa contribuição aqui possa, de fato, trazer uma inspiração, né? Um desejo para que outras mulheres possam também buscar a sua loba, tá? E aí, Vera, o que é que você me diz nesses 30 anos aí de experiência com mulheres, como é essa dualidade, né, do mundo real e desse mundo do sentir para as mulheres? Então, te ouvindo, sabe, Renata, eu tive um déjà vu, né? Porque o que você está fazendo hoje, eu comecei a fazer há 30 anos atrás da seguinte forma. Eu atendi uma mulher, ela saía do consultório, eu tinha vontade de apresentar ela, aquela mulher que estava na recepção e que eu ia atender em seguida. Porque eu dizia, gente, elas precisam conversar. Porque tem coisas, né, que a própria psicologia ou a própria técnica que a gente aprende, né, de estar no consultório com alguém, a técnica analítica, não dá conta. Né? Então, o encontro, as conversas vão fazer com que isso ganhe uma dimensão muito mais ampla. Então, você está trazendo o nascer do Despertar da Loba, que eu te falei, né, quando a gente se encontrou, assim, muito... Fiz questão de parir esse projeto com você, né? Fiz questão de lhe dizer, eu vou estar com você no primeiro, vou parir com você, porque isso é a minha história. Porque o que você está fazendo hoje, nessa dimensão maravilhosa que o virtual proporciona, porque agrega e expande e tem acessibilidade, dá acessibilidade de várias pessoas terem contato com isso, foi o que eu comecei a fazer no consultório, que é exatamente isso. Eu tinha vontade de apresentar essas mulheres. Vocês precisam conversar, só que eu não posso fazer isso, né? A gente não aprende isso na faculdade, né? Olha, vem cá, conversa aqui com ela. A sessão agora eu vou chamar ela para dentro, né? Então, foi quando eu resolvi reunir um grupo de clientes minhas, tá? E fazer uma imersão. Elas toparam de imediato. Então, a primeira Ânima que eu fiz, ela nasceu em 2000. Foi 2000 que nasceu, mas essa inquietação minha já tinha uns 3 anos antes. E eu também tinha uma clareza, como você teve, sua intuição, eu também tinha uma clareza que não podia ser aqui na cidade. Eu tinha que levar elas para uma imersão dentro da natureza. Né? Porque Mulheres que Correm com o Lobo, eu leio desde os meus 15 anos de idade, eu tenho 54. Foi a primeira vez, né, que eu recebi esse livro, eu tinha 15 anos. Né? Então, eu dizia, não, isso tem que ser na natureza. Por quê? Porque a proposta de Clarissa é o resgate do que há de natural na gente. Essa é a proposta dela. Quando ela chama o arquétipo da mulher selvagem, ela não está falando da mulher selvagem, que você trouxe muito bem, né? Houve um momento lá nos anos 70 que trouxe essa coisa da mulher loba, vamos viver a liberação da nossa sexualidade, a chegada do anticoncepcional, a possibilidade da gente se divorciar, porque o divórcio é uma coisa recente. Então, nasce essa coisa da loba, da mulher loba, vamos nos soltar, vamos viver a nossa sexualidade, porque agora a gente pode transar sem medo de engravidar, agora a gente pode se separar, né, e viver nossa sexualidade. Então, ficou muito estigmatizado a ideia da loba como essa loba que vai viver livremente o seu poder sexual. Só que Clarissa não chama assim, ela chama a mulher, o arquétipo da mulher selvagem. Porque ela parte do princípio de que o selvagem é aquilo que há de mais verdadeiro da nossa essência. Né? Então, ela faz um contraponto com a mulher domesticada. A ideia de que a gente vai se domesticando. E a gente precisa se domesticar. Não tem nada de errado nisso, a gente se domesticar. Porque a gente faz parte de uma cultura. A gente faz parte, né, de toda uma caminhada que a gente precisa. Sim. E a gente investe muito nisso. O ego precisa investir muito nisso. Principalmente nos 40 primeiros anos de vida. Porque é quando a gente está construindo tudo mesmo, né? Sim. Uma profissão, né? Ser mãe, casar, ter sua casa, fazer seus esportes. Sim. Quando chega aos 40 anos, que ela diz, a gente já se domesticou. Estamos todas já domesticadas, atendendo, de uma certa forma, uma expectativa que não é só de fora, é uma expectativa nossa que a gente tem, e não tem nada de mais nisso, mas é a hora de deixar esse despertar dessa mulher selvagem vir.
Então, por isso que, para mim, o primeiro encontro tinha que ser na natureza, porque a natureza sempre vai nos convidar a chegar perto da nossa natureza. Aí, quando você disse, assim, eu gostei dessa frase, né? Assim, eu botei aqui, o que é que a gente vai fazer de graça? Né? Você usou a expressão de graça. Sim. Mas não é isso, é fazer a partir da nossa graça. Sim. Qual é a minha graça? Qual é a graciosidade da minha alma? Uhum. Né? O que é que a minha alma se expressa naquilo que é gracioso, né? Na graça que eu trago para o mundo. E é isso que ela fala do arquétipo da mulher selvagem. Selvagem no sentido de estar longe, de fazer um contraponto com aquilo que um dia eu já domestiquei em mim. E aí, quando você traz a pergunta sobre os sintomas, né? Eu fico pensando, né? E a Aline, bom, vai transitar nisso muito melhor, né, Aline? Porque, enfim, você recebe bastante isso, e principalmente na mama, que é o lugar do feminino, símbolo, né? É importante para a mulher. Então, eu acho que é esse despertar, né? O seu projeto despertar dessa loba, não é mais o despertar da loba lá dos anos 70, dos anos, né? Não. Que a gente precisou viver. Minha mãe precisou viver isso, né? Nossas mães, Estamos provavelmente. aqui graças a elas, inclusive, né? Que fizeram esse primeiro movimento, né? Mas a ideia é despertar dessa mulher selvagem, daquilo que há de natural em mim, que vai nos dar a graça. Quer que eu vou fazer de graça? Não é de graça, mas é de graça nesse despertar, né? E a gente está vivendo, só para, né, jogar depois para vocês aí isso, para a gente poder pensar também, a gente está vivendo uma era agora que não é mais a era do matriarcado, do patriarcado. Agora a gente vive a era da irmandade. Não é mais o pai e a mãe. Né? A gente está vivendo um momento de transição psíquica muito importante. Não é mais a figura do pai, da mãe, não é mais o matriarcado, o patriarcado chega. Eu, particularmente, já estou cansada desse papo. Porque o patriarcado, não. A gente está vivendo a era da irmandade. E o seu projeto é lindo, como eu tenho visto vários projetos acontecendo, né? Eu realmente preciso, como filha mais velha, preciso realmente assumir que eu fui uma das pioneiras, pelo menos aqui em Salvador, que começou com essa coisa, né, de rodas e de levar essas mulheres para o Capão, porque eu tinha toda uma relação afetiva com o Capão. Mas, assim, eu tenho visto isso acontecer, E a única coisa que eu posso chegar mais próximo para compreender isso é porque agora é a hora da irmandade. É hora da gente se olhar de igual, né? Então, não é mais somente roda de mulheres. A gente precisa fazer roda de seres humanos. A gente precisa sentar em roda e falar, se olhar de igual para igual, aquilo que eu, há 25 anos atrás, tinha vontade de fazer com as minhas pacientes no consultório, e fico muito feliz de hoje saber que projetos como esse vão alcançar horizontes muito mais amplos, porque, né, a tecnologia, a internet favorece isso. A mulher, ela tem uma sensibilidade mais aflorada, né? Mas esse lugar do sentir é de todos, né? Seres humanos, né? E quanto mais a gente acessa, mais humanos e mais empáticos nos tornamos, né? Então, sem dúvida nenhuma, autoconhecimento é necessidade básica, né? Cesta básica deveria ser para todo mundo, né? E eu concordo nessa sua fala de parar de haver essa divisão, né? Essas dualidades, né? Porque a gente precisa entrar mesmo nessa era da parceria, né? Isso, seria o ideal, né? Mas temos aí um caminho longo pela frente, né? Aline, fala um pouco sobre a importância, né, dessa conexão da mulher com a essência quando a gente olha para as questões físicas, né? De saúde mesmo, do corpo. Eu estou com a imagem aqui, eu estou estudando antroposofia, e vou trazer uma imagem só para ilustrar. Rudolf Steiner, ele divide o organismo como trimembrado, pensar, sentir e querer. O que eu observo do lado de cá do consultório é que nós temos muitos pensadores e muitos fazedores. O querer é o fazer, a vontade, o exercício da vontade. O realizar. O sentir, ele é muito escasso. Então, na minha atuação como médica mastologista, eu vejo a mulher que ela está com medo. Ela está com medo porque ela tem, de fato, uma doença,
ou ela está com medo porque apareceu uma imagem e ela quer saber o que ela tem. Poucas são mulheres que vêm para rastrear bem. A maioria chega ali com medo. E o que eu penso é que o processo do adoecimento convida a mulher para esse sentir. Nem todo mundo entra. Um trabalho como esse, ele é muito importante porque somos muito hipertrofiados, muito cabeções ou muito fazedores. E eu não sei, então, às vezes, é muito comum alguém perguntar assim, Aline, como é para você dar um diagnóstico de câncer? E é todo um trabalho para a gente dar esse diagnóstico, e às vezes a gente dá o diagnóstico, ela fica ali, não sente. Demora muito para sentir. Tem gente que chega, tá tudo bem, é isso aí, né? Tá tudo certo. Então, assim, é preciso um trabalho multidisciplinar com a psicologia, com o trabalho da espiritualidade, enfim, com várias áreas que façam ela integrar o pensar, o sentir, o querer. Então, eu vejo que há essa dicotomia entre muito neurosensorial ou muito fazedor, e esse lugar não chega. E o adoecimento desperta. E eu testemunho nesses 24 anos, acho que é 24 a 25, esqueci aqui. Não agora. vamos fazer essas contas. E, assim, o que eu percebo, assim, o meu testemunho é de despertares lindos. Assim, o câncer de mama hoje, eu tenho poucos registros de pacientes que morreram de câncer, muito pouco. O câncer de mama hoje a gente diagnostica precocemente, pelo menos nesses últimos 24 anos, assim, poucos são casos avançados. A maioria são tumores iniciais, e o que eu testemunho é um processo de enfrentamento desse adoecer que ela vai começar a conhecer quem é a loba dela, porque a grande maioria vai acontecer entre 35 e 55, com a média de 50 anos, algumas com 40, nessa faixa entre 40 e 50, que é nesse momento de vida. Então, na curva biográfica, Steiner fala, né? Normalmente é um setênio, é um momento em que a vida vai convidar para você despertar. Não tem jeito. Esse despertar, ele tem que chegar. Então, a cada setênio você vai estar lá com o pulso convidando você para que você desperte. A medicina, ela é hoje muito falha nisso. Assim, ela não consegue. O ambiente do consultório, ele é pequeno, é restrito. A gente precisa... Eu precisei, ao mesmo tempo que eu fui me graduando cada vez mais dentro da técnica, eu fui me preparando através de outros ensinamentos para melhorar essa relação médico-paciente, melhorar essa escuta, tornar esse ambiente de consultório mais acolhedor para poder aos poucos ir chegando nesse lugar. Mas sozinha a gente não consegue, né? É muito importante. Eu e Vera teve uma experiência que foi ímpar. Lá em casa, a gente fez uma roda com 4 mulheres com câncer de mama, uma quarta teria, enfim, eram umas 4, né, Vera? Enfim. E foi uma coisa assim tão bonita, pessoas que tiveram câncer, que ia operar, e mulheres que puderam conversar, e eu fiz assim, nossa, se todo mundo tivesse a chance de ter esse lugar, de você ter um pré-operatório de um outro, com uma outra amplitude, um pós-operatório de uma outra amplitude, que é um espaço que a medicina não permite, é medicina baseada em evidência, enfim, a gente vai falar isso em algum outro momento, mas é muito importante esses espaços acolhedores, eu acho muito bonito, eu desejo muito sucesso para esse projeto, que ele é necessário que essas rodas cada vez mais se ampliem e acolham, porque urge esse território do sentir ser aberto, porque eu acho que essa resposta que você deu para essa sua amiga, o que eu observo, que muitas... Eu acho que você, como psicóloga, Vera, você até vê mais do que eu isso, assim, muito pouco sabe, assim, qual é a minha loba? Minha loba está onde? E talvez, eu acho que a partir dos 40 que ela de fato aparece, né? Ela não vai aparecer antes. Ela vai aparecer a partir dos 40. Cada mulher tem seu processo realmente, né? Tem mulheres que eu embarquei fortemente na maternidade, gente. Eu fiquei meio
abduzida. Assim, aquela fase que a mulher fica monotemática, só consegue falar do menino, Sim, só claro. consegue fazer programa de criança. E como a gente só precisa de outras mulheres falando do mesmo assunto, né? e falando de outras coisas e te Sim. levando para fazer outras coisas, né? Quando eu vejo hoje mulheres amigas próximas com filhos pequenos, né? E aí começa a brigar com o marido, menino pequeno. Fala, amiga, pega o boy, vai dar um rolê com o boy, dá um carinho no boy. Porque é importante também, não fica só nesse foco do filho, não. Vai fazer alguma coisa para você também, uma coisa que você... Compra uma massagem, vai na massoterapeuta e faz uma massagem relaxante. Assim, porque a gente fica abduzida pela maternidade e é natural, tá? É biológico até, né? Aqueles hormônios todos da maternidade. Então, a gente tem que ficar atenta mesmo. Aí o menino cresce, entra na pré-adolescência, ali já cria um grau de independência, né? Que não precisa mais de você o tempo inteiro. Aí que você começa a olhar para as outras áreas da sua vida, né? Pelo menos comigo foi assim, e eu percebo pessoas do meu entorno que percorreram esse caminho também. E aí, o que é que eu penso, né? Essa evolução, você falou dos setênios, né? Essa evolução é compulsória, né? Não é a gente que escolhe vou evoluir ou não vou evoluir. A evolução vai chegando, né? A gente passa por uma situação, aí a gente conquista ali um grau de maturidade. Aí a gente passa por outra situação, aí vem outra camada de maturidade. E essa evolução vai vindo, né? E também o que eu percebo é que algumas pessoas estão mais abertas e outras estão menos abertas, né? Então, como você falou, vem um câncer de mama que te abala as estruturas. Você tem duas opções. Ou você abraça aquilo ali para o seu crescimento, né? Ou você passa batido, você vai fazer sua quimioterapia e quando passar aquele ciclo ali, você vai seguir sua vida normalmente, né? Então, algumas pessoas estão mais abertas a receber esse aprendizado, né? E se colocar nesse local do sentir, outras estão realmente fechadas porque elas acham, né, que as convicções que ela tem são uma cláusula pétrea, é aquilo ali, eu sou o que eu sou e pronto, né? E não se abre para essa evolução acontecer e que é tão bonito, né? A gente pensava de um jeito antes e aí os aprendizados da vida chegam e a gente se transforma, né? Cissa, vamos falar um pouquinho sobre essa loba, né? No campo, né, nessa camada energética, né? Cissa é uma taróloga, gente, bruxona, maravilhosa. É uma taróloga também antiga, como Vera falou, né? Que já leu o livro desde os 15 anos. Cissa mexe com tarô desde a adolescência também, né? 18 Cissa? anos. Então, imagine uma menina de 18 anos começando a estudar tarô, né? E isso virou aí uma atividade paralela e ela foi se cuidar, né? Na verdade, eu sempre amei esse mundo holístico, porque minha avó era rezadeira. E eu cresci que nessa linda. ambiência de ver um monte de gente na porta, sempre chegando ela no quintal, pegar os galinhos de folha, rezar. E eu fui criada, não sei vocês, mas eu fui criada de uma forma muito simples, que a gente não tinha muito acesso a médicos, a medicamento, era tudo muito caro. Sim. Então, assim, o remédio que a gente tinha estava no quintal, era banho, era chá. Eu acho que isso já veio na minha ancestralidade. E quando vocês estão falando aqui, vocês falaram de tantas coisas que eu disse, poxa, a Renata vai ter pauta aí para o ano inteiro de programa. É muito assunto. Muito filha. assunto. E aí eu vou fazer apenas alguns links assim. Primeiro com o meu processo de despertar da loba. Eu acho que eu despertei antes dos 40, porque vocês falaram algumas coisas e é o tombo que nos fortalece. Muitas vezes a gente precisa tombar, cair, para mudar e ir ressignificando a vida. E isso vai ser um processo contínuo. Assim como o autoconhecimento. O autoconhecimento ele não tem início, meio e fim. Ele é para sempre. Pra sempre. A gente vai se conhecer sempre. E quando eu falo do tarô,
desde adolescente, desde antes dos 18 anos, eu ia para as cartomantes dos classificados de jornais. E minha mãe não sabia. Então, eu economizava no dinheiro do lanche, eu estudava no centro da cidade, e aí ficava olhando cartomante e ia. Gente, existe uma diferença entre cartomancia, entre tarô, entre baralho cigano. Sim. E eu ia, as mulheres falavam coisas assim que hoje eu digo, como que aquela mulher pode falar daquela forma? Você vai casar 3 vezes, você vai ter 5 filhos. Até hoje eu só tive um filho. Acho que vai vir uns 4 só na próxima vida. E o povo, por saber tanto que eu gostava, eu ganhei um tarô de uma amiga. Aí eu comecei a jogar esse tarô, só que aí veio o quê? Veio essa fase de começar a reconstruir, de começar a construir uma carreira. Eu fiz serviço social, não me adaptei no serviço social, porque era muito problema. Eu digo, ai, não aguento, gente, eu vi problema, eu não esqueço os problemas. Fui fazer de comunicação depois que eu tive filho, e aí o tarô foi ficando de canto. E a gente começa a entrar, a querer ganhar dinheiro, a fazer a vida, e você começa a entrar no automático. E sua essência vai ficando para trás. Até que vocês falaram de conexão com a natureza. Eu estava num nível assim, ganhando bem pra caramba, super bem, mas num trabalho que me apagava, tirava meu brilho. Foi aí que eu fui apresentada ao Rivotril. Sim, Porque é mais prático, né? Então, o Rivotril. Eu fui no médico porque eu desenvolvi uma insônia crônica, eu não dormi uma semana, mas era de acordar, não acordava, eu não dormia nem acordava, eu comecei a me tremer, porque é um trabalho que me sugava e tirava, eu não estava conectada com a minha essência. Eu estava na profissão certa como jornalista, porque eu amo a comunicação, apesar de hoje estar muito mais envolvida nessas práticas integrativas, complementares, mas eu ainda exerço a profissão de comunicóloga, mas eu não estava feliz com a atividade que eu estava desenvolvendo, porque eu não podia colocar para fora a minha criatividade. Eu estava em outros, e aí eu disse, poxa, fui no médico, o médico disse, olha, pior do que tomar um tarja preta é você não dormir. Vamos entrar aqui para você poder dar um desacelerado e você vai mudar hábitos. Você vai ter que fazer mudanças na sua vida. E aí eu digo, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu digo, vou para o Vale do Pati. Eu nunca tinha feito o Vale do Pati, ia para o Capão, mas eu tinha medo do quê? De dormir num quarto coletivo, de caminhar o dia inteiro. Por quê? Porque é você e você. Tanto que tem aquele navegador Amir Klink, que você que gosta do mar, né, Renata? Ele fala naqueles, acho que são 100 dias de... eu sou péssima para títulos, datas, e ele fala que a principal lição quando você fica só e alguma coisa dá errado, que você não tem a quem culpar. É você e você. E quando você faz uma trilha de 3, 5 dias, você se conhece. Porque é você e você. É você que vai ter que caminhar, você que vai ter que carregar o peso da sua mochila. E foi nessa caminhada de Vale do Pati com conexão, porque ali e eu fui no Vale do Pati na época que ainda não tinha Wi-Fi, não tinha a placa solar, as coisas gelavam dentro do rio, então assim, tem muito tempo, né, gente? Não precisa lembrar de quantos anos tem, mas... E chegando no Vale do Pati, eu tive um contato, é como se eu estivesse me reconectando, ressignificando, e eu parei assim e disse, não, eu preciso mudar, eu não posso continuar nesse trabalho. Só que aí minha loba despertou tão fortemente que eu voltei, e eu lembro que eu estava numa reunião e meu chefe fazia assim, monólogo. Ele não deixava ninguém falar, ele era insuportável, ele era autoritário, sabe? Hoje caberia um processo massa, mas eu estava tão assim, que nesse dia me deu um negócio assim que eu disse, eu quero saber, vá para casa da porra. Eu peguei minha bolsa e saí, gente, foi exatamente assim que eu me demiti. Eu mandei o cara pra porra. Peguei minha bolsa e todo mundo ficou me olhando. Acho que todo mundo queria fazer aquilo há muito tempo. E sabe quando você cresce? Eu cresci. E eu digo, quando eu cheguei em casa, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a remar de stand-up. Eu digo, eu vou me reinventar. E aí fui montar blog, site, fazer várias coisas. E disse, está na hora de eu voltar para a minha essência. E aí resgatar essa ancestralidade. Quando a gente fala dessa ancestralidade, o tarô, você começa a se conectar com outras mulheres, ouvir histórias sem essa coisa da profissional, que é psicólogo não pode virar amiga, eu posso. Eu posso virar amiga das minhas clientes. E quando você vai olhar, na verdade, a gente está voltando para as nossas ancestrais, porque essas rodas aqui, elas já faziam. Sim. E isso foi sendo engolido pela aquela história
uma falácia de que mulheres são rivais de outras mulheres. Eu fui criada com isso. Não acredite em mulher, cuidado com mulher. E aí você olha e você vê que a gente precisa dessa rede de apoio. Então foi aí que eu voltei e tive que fazer toda essa ressignificação quando minha loba... Mas minha loba, ela é meio louca, tá? A sua é aquática, a minha é doida. Minha loba é doida. Cada loba de um jeito, né? Mas o importante é isso, é a gente detectar, né, que uma determinada situação não tá legal e a gente ter essa coragem de fazer os movimentos para a gente se colocar novamente num local que faça sentido, que faça sentir e que faça... que traga bem-estar, porque no final das contas o objetivo é esse, gente. Ser feliz. É ser feliz, né? Agora eu fiquei pensando numa coisa, né, Renata? Isso dá trabalho. Dá, Né? Isso dá trabalho, isso implica em investimentos de muitas ordens. Sim. E a gente vive também um momento do descartável, do imediatismo, né? Do plástico que se joga fora. Então, acho que isso tudo também é muito complicado, né? Porque os Rivotris, os ansiolíticos, geram uma promessa, né, de que você vai se livrar daquilo que exatamente é o que você precisa para fazer ir para dentro, né? É exatamente o que você pode ter como um despertador, pensando na palavra despertar e despertador, né? Então, dá trabalho. Então, exige tempo, né? Se você quer ser um bom profissional, você precisa se dedicar, né? Para ser um bom profissional, precisa se qualificar, se matricular no curso, na pós-graduação, né? Se você quer ter um relacionamento de qualidade, você precisa se dedicar, ter tempo de qualidade com aquela parceria que você tem do seu lado, né? Se você quer ser uma boa mãe, também. E se você quer se relacionar bem com você mesma, você também precisa se dedicar a isso. Então, dá trabalho, toma tempo, né? Porque a gente não é só fazer terapia, né? Terapia é uma das coisas, né? Então toma tempo, gera um investimento, né, de certa forma, também. Então, mas tem que estar no radar. Se a gente quer ter essa vida com menos remédio, né, com menos Rivotril e com mais significado, com mais sentido, a gente precisa estar de olho nisso. E como é difícil se livrar do Rivotril. Sim. Porque, assim, é um processo. Sim. Até você entender, para fazer terapia, se conhecer. Se conhecer é difícil, porque você olha e diz, eu sou isso. E uma coisa interessante, nesse processo de autoconhecimento, de me livrar do Rivotril, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa sem Rivotril, sem tarja preta. Eu comecei a terapia e cheguei no consultório da psicóloga falando, e ela me olhando assim, eu lembro assim o jeitinho dela com o dedinho no queixo, só me olhando, e eu me achando assim, a vítima. Quando terminou, ela disse, você não se acha prepotente, não? Gente, aquilo ali, ela botou o dedo na minha ferida, que eu lembro que eu passei a tarde inteira no sofá, refletindo, reflexiva. Então, e aí a gente para e diz, é verdade, eu estou sendo prepotente, que eu quero as coisas do meu jeito, eu quero que as pessoas façam como se fosse eu, e cada um tem uma história. Cada uma, né, tem uma história. Então, assim, o autoconhecimento é isso. É um processo contínuo. E se conhecer e mudar é muito difícil, não é? Não é uma coisa da noite para o dia. Cissa, você tocou num ponto importante, né? A mulher que está desperta e consciente, que ela se apropria da sua loba, né? Uma das características, né, dessa mulher é que ela sai desse lugar de vítima. Ao invés de reclamar do chefe e chegar em casa e falar, aquele cara, filho da puta, arrogante, você fez o quê? Deu a louca e saiu e foi embora, né? Eu explodi, né? Você explodiu, não precisa explodir, mas um dos pontos assim que eu acho que é um grande benefício da mulher que tá ali apropriada no sentir dela e que ela tá bem firmada no que ela é justamente ela sair do lugar de vítima e ela entender que ela tem o poder tá na mão dela para sair do trabalho que adoece, para sair da relação que prejudica e que traz um sofrimento, porque assim, a gente tem as situações de violência, né? E a gente tem as situações de mulheres que têm independência financeira, que é uma realidade, mas a gente tem também muitas mulheres que são independentes financeiramente, que não vivem uma situação de violência e elas permanecem nesse lugar,
né, da relação que machuca, que agride no nível psicológico, e elas continuam ali, porque elas têm medo, né? Elas têm, enfim, uma série de medos. Não é fácil. Então, eu acho que quando você se apropria desse lugar, né, de autoconfiança, de autoconhecimento e de autocuidado, e que sua loba tá forte, você se sente mais capaz, né, de assumir esse poder e não de ficar se vitimizando e falando, ai, mas por que ele faz isso e ele faz aquilo comigo? Porque existe dentro desse contexto a autorresponsabilidade, né? Isso. E 50% está na nossa mão. É 50% do chefe abusivo e 50% do funcionário que fica ali convivendo com o chefe abusivo, né? Ninguém vai tomar decisões loucas como Cissa, gente. Por favor, não tomem. Eu sempre digo isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não façam isso. Mas é muito importante a gente entender que a gente está num local que não é nosso e a gente se preparar de alguma forma, né, para não estar mais e não deixar que aquilo corra solto o resto da vida e que você passe o resto da vida ali naquele ambiente que lhe machuca, né? Gente, então é isso. Nosso primeiro episódio. Eu tô muito grata por vocês estarem aqui. É uma realização muito grande esse podcast. Até porque a gente resolveu fazer esse podcast, sei lá, em 15 dias, 20 dias. E tudo fluiu, né? Porque já estava pronto. Já estava, né, Vera? Já estava pronto. Em algum nível já estava pronto. Né? Eu lembro que eu e Vera, a gente se conheceu numa conversa online e a gente se conectou de uma forma, assim, muito linda. E que bom que a gente está podendo realizar, né? Claro, claro. Ao final de cada episódio, a gente sempre vai ter uma artista encerrando. Porque o livro Mulheres que Correm com Lobos até fala sobre isso, que uma das formas da loba se expressar é a arte, esse âmbito do sentir. E temos tantas lobas lindas, né? Por que não trazê-las para cá? Estava vendo uma fala de Maria Bethânia essa semana, que ela fala o seguinte, que é uma loba maravilhosa, né? Inclusive. E ela falava o seguinte, que a realidade sozinha não faz sentido para ela, que a vida tem que ter alguma dose de delírio. E eu amo os delírios, né? E a arte é uma forma de delírio, de expressar os delírios. Então, todo final de episódio a gente vai delirar um pouquinho. E esse primeiro episódio a gente vai encerrar com a atriz e escritora Bárbara Eliodoro, né? Que é uma pessoa muito talentosa, uma mulher linda por dentro e por fora. Ela é mentora de mulheres, ela tem um trabalho também voltado para esse despertar da mulher selvagem, né? E ela escreveu algo aqui especial para a gente, e a gente vai ouvir Bárbara aí no encerramento. Me ofertavam um bando de palavras para que eu me enfiasse dentro delas e eu as vestia. Mas depois as arrancava como uma noiva que arranca o próprio vestido só para que ela pudesse, enfim, respirar. O que eu era ainda não havia sido escrito. Não havia palavra no mundo que pudesse me definir e esse era o meu maior poder. Descobri nesse processo que ninguém pode parar uma mulher que ousa atravessar a si mesmo e digo mais, ninguém consegue parar uma mulher que comunga com a terra e comunga com os mistérios daquilo que vai ser e que só ela sabe. Sabe porque aprendeu a confiar nos seus próprios mistérios. É daqui que eu te falo. E é daqui que você me ouve.